Os clássicos mais desiguais do futebol. Eu espero muito que não tenha o Santos nesse vídeo, embora infelizmente eu vi que tem na thumb. E eu me surpreendi porque o Santos aparentemente tá do lado forte. E eu não sei como, porque o Santos perde os três clássicos de São Paulo, infelizmente. Então não sei como que o Santos vai estar do lado forte aqui da situação, mas vamos ver. Estou curioso. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, nós iremos ver os clássicos mais desiguais do futebol mundial. Aqueles duelos entre times de tamanhos bem diferentes, mas que por algum motivo se odeiam, são rivais. Começando por Bayern de Munique e 1860 Munich, essa rivalidade nasceu por conta dos dois clubes serem da Então não vai ser clássico, necessariamente de rivalidade, mas talvez de região ou de realmente tipo, confrontos que não são times da mesma região, mas que são muito desiguais, tipo, sei lá, um. Tô tentando lembrar algum aqui do Brasil de específico, mas sei lá, tipo, Flamengo e Sport, tá ligado? Um Corinthians e Vasco. Não sei se vai ser nesse sentido, porque ele mesmo disse, times de tamanhos diferentes, então não vai ser clássico. Aqui o mais próximo seria, tipo, um Bayern e Borussia. Embora o Borussia ainda seja muito menor que o Bayern, mas enfim. Acho que vai ser realmente só na diferença de vitórias ou na região de um time com o outro que seja próximo, tá ligado? Eu imagino que vai ser isso. da mesma cidade, Munique. Até os anos 60, a disputa era bem igual. Inclusive, o primeiro título de Bundesliga de um clube de Munique foi do 1860. Caralho. Mas a partir dos anos 70, a coisa foi se invertendo. Franz Beckenbauer, para muitos o maior zagueiro da história do futebol, era torcedor do 1860. Porém, Caralho. na adolescência, levou um tapa quando jogava contra a equipe e acabou fazendo toda a sua carreira no Bayern de Munique. Gerd Müller, o maior artilheiro da história do Bayern, tinha um acordo com o 1860. Porém, na hora de assinar o contrato, o representante do clube azul misteriosamente perdeu o trem. E quem apareceu lá Não é possível. Mano, os caras perderam o George Miller. Caralho, como é que pode uma porra dessa? foi um dirigente do Bayern, com quem ele acabou assinando, e o resto é história. Desde então, muito graças a esses dois jogadores, o Bayern dominou não só a cidade, como o país. País, Em pô. 1860 acabou se tornando um time de segunda, terceira divisão. O retrospecto mostra essa discrepância. São 105 vitórias do Bayern, 49 vitórias do 1860 e 51 empates. Vale dizer também que esse confronto não acontece desde 2008, porque o 1860 não consegue sequer estar na mesma divisão do Bayern. Hoje em dia é mais comum ver esse duelo entre os times A B, Copa lá da nas Alemanha? camadas mais profundas do futebol alemão. O time B do Bayern. Indo agora para a Espanha, temos um interessante clássico catalão, Barcelona contra Espanhol. Essa Realmente vai ser mais de região e tal. é mais uma rivalidade criada a partir da região dos clubes. Afinal, eles são os dois principais times da região da Catalunha. Inclusive, eu não fazia ideia de que o espanhol era da Catalunha, tá? Não sou conhecedor de futebol a esse ponto. Achei que o Barça fosse o único time representante da região. Não sabia que tinha outro. Porém, nele temos mais uma camada de complexidade, a questão política. O Barcelona é muito alinhado com as causas da Separatista. Catalunha. O clube sempre se posicionou fortemente em prol da independência da região. Já o espanhol, o contrário. Ele é muito mais Caralho. submisso ao governo central da Espanha. E mal dá para comparar a proporção dos clubes. Sim. O Barcelona é o segundo maior vencedor espanhol, pentacampeão de Liga dos Campeões, tricampeão mundial, um dos times mais reconhecidos e consagrados no mundo, enquanto o Espanhol é espanhol o é espanhol. um time medíocre na Espanha. Não tem o que Que fazer. vale dizer que sempre conseguiu se manter na primeira divisão. Sempre que ele bate na segunda, ele consegue voltar rápido, mas nunca conseguiu chegar além da terceira colocação. A título de comparação, o espanhol só conseguiu terminar à frente do Barcelona na primeira divisão em 4 oportunidades. Já o Caralho. contrário aconteceu 84 vezes. E para quem gosta de falar que o clássico iguala os desiguais, aqui não é bem assim que a banda toca.
Esse clássico sempre foi um massacre. Porra. O Barcelona tem 126 vitórias contra apenas 44 do Espanhol e 46 empates. Quase 3 vezes mais vitórias do Barcelona. Mas tem que dar a César o que é de César. A maior goleada na história do confronto é do Espanhol, Caralho. que aplicou um 6-0 no Barça. Como que o Barça do Pep Guardiola não alterou esse placar, mano? Os caras metiam 5-0 no Real, do Cristiano Ronaldo. E não vai meter no espanhol, cara? Como assim? Na La Liga de 1951. Outro clássico regional bem desigual na Espanha é Valência e Levante, que fazem o derby de Valência pelos dois clubes serem os mais representativos da cidade de Valência. Mas eu particularmente gosto de chamar esse de clássico do morceguinho. Tá certo que o Valência não é nenhum Barcelona nem nada, mas é um time muito tradicional, tem 2 finais de Liga dos Campeões, 6 campeonatos espanhóis e tal. Mas ele tá aqui porque o seu rival é um átomo. O Levante, ao longo de sua história, passou mais tempo na terceira divisão do que na primeira. A melhor fase da sua história foi agora nos anos 2010, quando ele conseguiu se manter por alguns anos na primeira prateleira. O Levante precisa levantar muito peso para ser alguma coisa no futebol espanhol. E como ele ficou pouquíssimo tempo na principal categoria, esse não é um clássico com tantas partidas disputadas. Foram 23 vitórias do Valência, Nossa, muito 10 pouca coisa, empates e apenas 12 vitórias do Levante. Vale dizer também que o Levante não vence o Valência fora de casa desde 1937. Pega Caralho! Que isso, cara? Juventus e Torino fazem o Derby della Mole. Isso porque quando a Juventus enfrenta o Torino, é mole ganhar. Brincadeira, não é por isso. Tá cheio das piadinhas nesse vídeo, né? Mas esses são os dois principais clubes da cidade de Turim. E antigamente era um duelo muito parelho. Nos anos 40, o Torino tinha montado um dos melhores times da história do futebol. Praticamente a seleção italiana, quase imbatível. Não à toa conquistou 5 campeonatos italianos seguidos. Caralho. Porém, em 1949, quando voltavam de um amistoso com o Benfica em Portugal, o avião que transportava toda a equipe do Torino se chocou contra o muro de uma basílica, ceifando a vida de todos os atletas e comissão daquele time. Após esse trágico acidente, o Torino nunca mais foi o mesmo, só conseguiu vencer um título italiano de novo nos anos 70. E viu seu rival local, que tinha praticamente o mesmo número 30, de né? títulos, 36. vencer mais 29 edições e se consagrar como um dos principais times do mundo. Dali em diante, o clássico se tornou barbada para a Juventus. 95 vitórias da velha senhora, 59 empates e 56 vitórias do Torino. Pô, e que ele mostrou que o Torino era mais forte antigamente e tal. Mas pelo período que a Juventus começou a ficar relevante, foi destruindo tudo, eu ainda achei o clássico menos desigual do que eu esperava. Eu tava esperando uma parada tipo o Barcelona e Espanhol, 3 vezes mais vitórias. Aqui não, aqui é quase o dobro. Eu ainda achei relativamente equilibrado pro que poderia ser, tá ligado? Partindo agora para a Inglaterra, vamos abrir falando do clássico entre Liverpool E esse é o único até agora que eu realmente e conheci. Everton, o derby de Merseyside. Esse duelo tem algumas particularidades. Anfield e Goodison Park ficam muito próximos um do outro. E muito antigamente, o Anfield, hoje casa do Liverpool, pertencia ao Everton. O Liverpool, inclusive, foi fundado com as cores azul e branco e se chamaria Everton Athletic. Mas a Federação Inglesa não aceitou reconhecer outra equipe com o mesmo nome de Everton. Esse é um clássico que a situação era bem diferente antigamente. Até os anos 60, o Everton tinha mais títulos ingleses que o seu rival. Nos anos 90, os dois chegaram a ser os maiores vencedores do campeonato inglês, mas a partir daí o Everton não conseguiu mais acompanhar e o Liverpool vem cada vez mais Aí começou abrindo a nadar de um abismo braçada. de diferença para o seu rival. Hoje são 99 vitórias dos Reds, 68 dos também. Toffees e 77 empates. 31 Outra vitórias. peculiaridade, Diferença. até mesmo dentro dessa lista, é que as torcidas se tratam cordialmente. Eu achei que se odiavam. A não ser que seja rivalidade só pelos jogadores. Tá. Talvez faça O sentido. jogo ganhou o apelido de Friendly Derby. Apesar disso, é historicamente o jogo mais violento da Premier League, sendo o que mais gerou expulsões ao longo da história.
Tem um igual no Brasil, não tem um derby da amizade? Clássico da amizade? É o do. É o do Vasco e Botafogo, será? Eu pensei que talvez fosse o do Santos e Palmeiras, mas o Santos e Palmeiras é clássico da saudade. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é Vasco e Botafogo, clássico da amizade também. Outro clássico Davi e Golias no futebol inglês é Manchester United contra Leeds United. Isso, mano. Mas, diferente dos Não outros fazia a dessa menor lista, ideia o dessa motivo dessa rivalidade. rivalidade não é geográfica. Afinal, Manchester e Leeds são cidades bem diferentes. Essa treta surgiu de uma guerra, conhecida como Caralho. Guerra das Rosas. Nela, as casas de York e Lancaster disputavam o trono da Inglaterra em meados do século XV e geraram inclusive a batalha mais sangrenta da história do país. A casa de York era representada pela rosa branca, enquanto Lancaster era a rosa vermelha. E essa rivalidade foi parar no futebol quase 500 anos depois. Inclusive, cada clube tem as cores do seu uniforme baseada na rosa de seu condado. A rivalidade Caralho, entre mano. as cidades aumentou ainda mais durante a Revolução Industrial, quando as cidades disputavam crescimento a partir da produção de lã e algodão. E assim como na guerra, Lancaster se deu melhor no duelo. Mas ainda Ao tá longo bem da parelho história também. foram 48 vitórias do Manchester contra 29 do Leeds e 36 empates. Partindo para a América do Sul, a Argentina é lar de vários clássicos não tão equilibrados. Vamos falar agora do clássico platense, entre Estudiantes e Gimnasia e Esgrima. O Estudiantes Nunca ouvi falar desse Rinazzi. nasceu de uma dissidência do Gimnasia e se tornou um time muito tradicional na Argentina, com grandes feitos no continente. Conquistou 4 Libertadores, sendo 2 invictas e 3 de forma consecutiva, um Mundial e 6 campeonatos argentinos. Infelizmente, não podemos dizer a mesma coisa do Gimnasia. Seu único título relevante é seu campeonato argentino vencido lá em 1929 na era amadora, no tempo dos dinossauros. E apesar de ser presença constante na primeira divisão argentina, só conseguiu disputar Libertadores 2 vezes, em 2003 e 2007, e nas 2 oportunidades caiu logo na fase de grupos. Mas eu acho que isso é culpa do nome do time. Se ao invés de chamar Gimnasia e Esgrima, ele chamasse Gimnasia e Futebol, eu tenho certeza que eles seriam melhores. Mas há de se dizer que o escudo, assim, bonito, é um pouco forte de se dizer. Mas é extremamente original. O retrospecto mostra 66 vitórias do Pô, ainda Estudiantes, assim, parelho pra caralho, mano. Só 15 vitórias de diferença. Caralho. 51 do Gimnasia e 70 empates. Essa vantagem está na mão do Estudiantes desde 1942 e nunca mais saiu. E no Campeonato Apertura de 2006 aconteceu o 7 maior a 0. sacode da história desse clássico. 7 Imagina tomar 7 gols de um rival. Ainda bem que o Santos nunca fez isso. a 0 para o Estudiantes. Buenos Aires é uma das cidades mais ricas futebolisticamente do Tem planeta. clube pra caralho, mano. Praticamente em cada esquina tem um time de futebol. Se você for lá dar uma passeada, Todos são relativamente conhecidos, tá ligado? Eu que não sou nenhum profundo conhecedor de futebol. Tem o Defensa e Justiça. Acho que é o Platense, talvez, não lembro. Acho, não lembro, mas o símbolo me lembra alguma coisa. O Banfield, o Lanús, o Racing, Boca, o Huracan aqui atrás, o São Lourenço, qual mais? O Vélez, o Argentino Juniors, River, Tigre. Acho que só, não lembro de mais nenhum de cabeça olhando pelo escudo assim. Pelo menos, acho que não tem mais nenhum que eu você lembro. vai acabar tropeçando em algum time diferente. Por isso, as rivalidades por lá são determinadas pelos bairros. Um desses clássicos de bairro é entre São Lourenço e Huracan. Esse é o terceiro clássico com mais títulos do futebol argentino. O São Lourenço tem sua Libertadores, tem uma Sul-Americana e é o quinto maior campeão argentino com 15 títulos, além de ser considerado um dos 5 grandes na Argentina, ao lado de River, Boca, Independiente e Racing. Eu confesso que eu não sabia que o São Lourenço era tão grande assim na Argentina, cara.
Pra mim ele passava bem longe, tá ligado? Inclusive eu acho meio louco ele ser considerado nos cinco grandes e o Estudiantes não, tá ligado? Pela quantidade de Libertadores e tal, e pelo menos chega até mim mais coisas do Estudiantes do que do São Lourenço, tá ligado? Tipo, jogadores que eram da base ou que jogavam no Estudiantes e se destacaram e foram pro outro time. Isso chega pra mim muito mais do que o São Lourenço, tá ligado? Sim, lá na Argentina eles Aí, ó. consideram o San Porra, Lourenço grande e o Estudiantes loucura, não. cara. Não sou eu que estou dizendo, não me questione, não fui eu que decidi, foram os argentinos. Então esse é o problema deles. Eu A não não ser que ele tenha uma torcida muito maior, mas mesmo assim não é parâmetro pra comparar com o tenho Estudiantes, tá nada ligado? a ver com isso, ok? Inclusive, o Huracan era o principal candidato para ser esse tal sexto grande, e muito por conta de rivalizar com o São Lourenço. Dessa forma, formariam três duplas de times grandes que rivalizam entre si. Mas o Huracan caiu num ostracismo absurdo e nunca mais ganhou nada depois dos anos 70. Seus únicos títulos são seus 5 campeonatos argentinos, sendo 4 na era amadora. Em 2015, ele até chegou em uma final de Sul-Americana, perdeu nos pênaltis para o Santa Fé, mas foi uma coisa meio jogada ali, sem significar uma mudança significativa para o nosso globito. O histórico aponta 87 vitórias do São 40 Lourenço, vitórias a mais. 54 empates e apenas 47 vitórias do Huracan. O São Lourenço leva a melhor até mesmo como visitante, para se ver a situação Aí é foda. lamentável em que se encontra esse clássico. Outro clássico de bairro, nesse mesmo contexto, com grande disparidade, é Vélez Sarsfield contra Ferrocarril Oeste. O Vélez dispensa apresentações. Campeão de Libertadores, campeão mundial, 10 títulos argentinos. Agora, Porra. É, não, se bem que é só uma Liberty Mundial também, eu ia falar. Pô, eu também conheço e chega até mim mais coisas do Vélez do que do São Lourenço, tá ligado? Eu não sei se é algum preconceito com o São Lourenço, mas também, pelo que eu ouço falar, também estaria muito mais próximo de ser um grande ali do que o São Lourenço, tá ligado? o Ferrocarril Oeste você talvez nunca tenha ouvido falar, o que é Não, compreensível, realmente. certamente. Embora ele tenha mais títulos argentinos do que o Rinácia Esgrima, por exemplo. Tiraram o O time pra placar de merda. partidas mostra 61 vitórias do É bem Vélez, parelho ainda. 46 empates e apenas 13 vitórias de 48 do diferença. Ferro. O Vélez sempre se mostrou muito dominante nesse clássico, e essa vantagem seria até maior, porém, essa é uma partida que não acontece desde o ano É, isso 2000, explica também porque esse foi o a ano que o diferença. Ferrocarril caiu da primeira divisão e nunca mais voltou. Tá desaparecido desde então. Alguns já o declaram como morto, inclusive, mas eu ainda boto fé que um dia chega a vez deles de voltar. E para não falarem que eu não falei do Brasil, eu vou citar um clássico que você que não é de São Paulo talvez não faça ideia da existência. Santos contra a Portuguesa Portuguesa Santista? Santista. Esse é o É. maior Agora eu entendi por que que o Santos é o maior no clássico. Faz sentido. clássico da Baixada Santista, mas não acontece desde 2007, porque né, a Portuguesa Santista não disputa nada na mesma prateleira que o Santos faz tempo. Ela quase subiu para a Série A1 do Paulista esse ano, mas bateu na trave. Foram 69 vitórias do Santos, Caralho, a diferença da porra, hein? São 54. Caralho, 54 22 vitórias a mais. empates e apenas 15 vitórias da Portuguesa Santista. Vale dizer que a última partida oficial entre essas equipes foi uma vitória da Briosa por 2-1 em Ê, 2006. Santão. Achei que ele fosse falar mais clássicos Bom, do galera, Brasil. tem vários. Achei que ele fosse falar mais. Achei que teriam vários aqui, sei lá, Eu sei que a portuguesa da capital rivaliza com o trio de ferro da capital também. Achei que ele fosse mencionar algum desses. Mas talvez a disparidade não seja tão grande. Ou não tenham muitos jogos eu sei que tem sim ao longo da história. Mas enfim, talvez fique pra uma parte 2. Mas baita vídeo, muito curioso, tá ligado? A maioria dessas rivalidades aqui eu não fazia ideia, tá ligado? A única que eu realmente conhecia era Santos e Briosa, que ele falou agora no final, e o Liverpool e o Everton. O resto não fazia a menor ideia. Mas ainda assim é aquele tipo de coisa que é a maneira de você saber, tá ligado? Agrega no conhecimento de futebol, principalmente quando você for ver alguma disputa entre os times na Libertadores, por exemplo, tá ligado? É um bagulho muito interessante, tá ligado? Agrega pra caralho.